Sejam muito bem-vindos a mais um Top Master Convida. O meu nome é Kleber Augusto Paim e sou um dos hosts do programa. E hoje o nosso convidado promete contar tudo sobre corretagem. João Alberto Querubim. Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Tudo ótimo, Kleber. Obrigado por me convidar. E, de fato, hoje o nosso propósito aqui, não sei se é contar tudo sobre a corretagem, mas pelo menos contar aquilo, Pouquinho. um pouquinho, aquilo que a gente sabe aí ao longo desse período que a gente trabalha. Se apresenta para o nosso público, fala um pouquinho da tua trajetória, da tua jornada, como iniciou na corretagem, enfim. Bom, eu sou João Alberto Cherubini, eu tenho 58 anos, quase 59, e há 36 anos eu estou, né, atuo como corretor. Comecei então com 22 anos, vindo de um outro ramo, né, vim de um ramo, de madeireira, de serraria, né, tive uma pequena experiência num pequeno bar, e quando eu iniciei na corretagem, iniciei, lógico, com as perspectivas, né, que todo mundo inicia, de melhores ganhos, né, de uma Uma profissão boa diferenciada, remuneração. uma boa remuneração, numa cidade super bacana, que é Florianópolis, né, que É vem. manezinho? Não, não sou manezinho, Hum. não sou manezinho, mas, né, já estou aqui há 39 anos, né, Ah, já tem título. 36 dos quais na corretagem. E iniciando na corretagem, eu desde sempre comecei a dizer, logo em seguida, que eu tinha entendido a corretagem. E nós vamos falar bastante a respeito disso na sequência. Mas, nesse tempo todo, né, de corretor, hoje eu sou sócio proprietário de uma imobiliária, que é a BM Florianópolis, uma imobiliária que atua, bastante forte com construtoras, né, as grandes incorporadoras estão no nosso portfólio. Temos uma área de atuação, Kleber, a gente começa aqui em Campinas, ali em São José, né, onde tem duas grandes construtoras, 3 grandes construtoras que são nossas parceiras ali. E viemos passando pelo Estreito, pelo centro, região da Agronômica, até o Itacurubi. Temos também, em parceria com uma construtora, uma operação no Carianos, que é um bairro que está desenvolvendo bastante. Enfim, essa é a nossa área de, Abrange de, de bastante. abrangência, né? Não é muito grande, a gente não Uhum. abrange, né, a ilha toda, mas está buscando cada vez mais se especializar nessas regiões em que a gente atua mais fortemente. E hoje, qual seria o maior desafio hoje, tu diria, da tua empresa? É conseguir novos, negócios, empreendimentos ou pessoas mesmo para trabalharem, para prestar serviço para vocês ou um meio empresarial? O que que hoje, o João diria que seria um desafio? Seria algo para trabalhar? Sabe, a corretagem em si é uma profissão, eu diria, muito desafiadora, né, quem trabalha especificamente com vendas, como nós trabalhamos, os desafios eles são diários. E hoje, né, talvez, assim, uma das coisas que a gente mais está apostando, que mais estamos nos aprimorando é naquilo que, a bem da verdade, é o cerne, assim, da nossa empresa, que é capital humano, né. Hoje a ABM se utiliza de toda a tecnologia disponível que tu possa imaginar aí, né, a inteligência artificial chegando com força aí no nosso dia a dia, né, as várias, formas da gente chegar até novos clientes pelos meios digitais, mas nada disso adianta se a gente não tiver muito fortemente, preparado quando a gente começa na relação mais estreita que existe na corretagem, que é gente com gente, Gente com né, gente. humano com humano. Então, esse é um desafio, mas um desafio muito bacana, um desafio que nos faz acreditar cada vez mais de que o capital humano, né, os corretores que trabalham conosco, as pessoas que trabalham conosco, estas sim precisam de uma atenção especial para conseguir, por conseguinte, né, dar esse nível de atendimento que a gente busca, esse nível de excelência que a gente busca em cada um dos atendimentos, em cada uma das operações que a gente participa. Hoje eu vejo muito, João, nas redes sociais principalmente, né, o pessoal de fora comentando que o grande, né, a grande sacada, o grande negócio é investir na grande Florianópolis. Uhum. Por que investir na grande Florianópolis hoje? Por que vir morar aqui? Por que adquirir um imóvel? Por que
que no Brasil está tendo esse movimento, já com 30 e poucos anos no, né, no mercado. O que que tu diria que está acontecendo esse movimento hoje? Kleber, a bem da verdade, não é um movimento de hoje, Uhum, né? A gente vem crescendo, né, um bom bocado de tempo e eu diria crescendo muitíssimo bem. uhum. Se tu for observar assim, a construção civil em Florianópolis, as empresas, né, que edificam em Florianópolis, as construtoras, as incorporadoras, elas vêm para e passo melhorando o seu produto. Hoje tem produtos realmente muito, muito, muito bons, das empresas que nós trabalhamos e até mesmo das empresas que a gente não representa, né, que são nossos concorrentes, Sim, mas todo mundo se empenhando muito para produzir um produto muito legal. Depois, Florianópolis, como um todo, assim, grande Florianópolis, eu diria, mas vou me ater às regiões que eu atuo. Vamos pegar aqui São José, especificamente a região ali de Campinas, Cobrasol, e Florianópolis, né, a região mais central ali, onde a gente atua muito, muito fortemente. São regiões assim que crescem muitíssimo bem, né? Hoje tem alguns conceitos que não são tão novos assim, né, mas que a gente fala aí do novo urbanismo, que estão ligados à caminhabilidade, né, você ter calçadas melhores, você ter vegetação mais alta, você ter distâncias caminháveis, a cidade de 15 minutos, né, a cidade para as pessoas. E isso, as construtoras e o poder público está muito focado nisso e está criando realmente locais de muitíssima qualidade de vida. Além do fato que nós temos, né, recebemos aí, de graça, vamos dizer assim, essas belezas naturais todas que Florianópolis e que São José tem. E tem uma última coisa que eu diria assim, mas não menos importante, talvez uma das mais importantes, que nós ainda desfrutamos de uma coisa que infelizmente muitos outros estados do Brasil não desfrutam, que é a segurança, isso eu diria que é um diferencial, né? sem dúvida. Eu puxei esse gancho, João, justamente para falar um pouquinho aqui, né, que o João, ele também é escritor, além de empresário, né? Aqui o livro do João, Entendendo a Corretagem de Imóveis. Perfeitamente. O que que tu quis, assim, com esse livro? O público que tu, né, quem que tu quer alcançar Alcançar. com com esse livro aqui? É aquele corretor que está iniciando, Uhum. aquela pessoa que ainda não tem uma profissão definida e entende que a corretagem, vender imóveis, vai me trazer grandes rendas, de uma certa forma até fácil. O que que o João pretendia quando parou para lançar o livro? Legal tua pergunta, cara. Sim, eh, eu diria que essa pergunta tem algumas respostas aí. Mas É vamos lá, vamos começar bem ampla. pelo que me motivou, assim, né, me levou a ter a ideia de escrever o livro. Desde de um bom bocado de tempo, eu com 4 anos de profissão, eu fui convidado, né, a ser sócio de uma filial da empresa Pirâmides, que o dono da Pirâmides ainda é o Paulo Azevedo, é meu sócio na BM, né? Nós trabalhamos juntos aí esse período todo, eu comecei a trabalhar lá, e ele me convidou então para ser sócio de uma filial da empresa. E aí eu comecei a gerenciar a equipe, né? E desde sempre eu dizia: olha, para ser corretor, né, para ter uma trajetória profissional de sucesso, não para fazer vendas eventuais, mas para ter vendas recorrentes, é preciso que se entenda a corretagem, como ela funciona. E eu falei isso inúmeras vezes, né, Sim, nas minhas reuniões, enfim. E aí um belo dia eu disse, me peguei pensando assim, cara, será que eu conseguiria colocar no papel isso, né? Colocar, né, dizer verdadeiramente o que eu entendo da corretagem, né? Como eu entendo a corretagem, como é que eu a vejo. E aí eu comecei a escrever, parei um tempo lá, voltei, enfim, né? Aquele processo de quem vai faz criando isso. ideias e A ideia eu te diria assim que já estava estruturada, né, só que evidentemente entre tu ter uma ideia e colocar isso, né, a ponto de virar um livro, tem uma distância razoável. E aí, né, eu fui escrevendo e daí tive a ideia de escrever isso, desconstruindo a venda. Porque
não foi uma, nem duas, nem 10 vezes que sentou, né, na minha frente, gente vindo de outra profissão, ou mesmo jovens querendo iniciar na corretagem, Desconstruindo a venda. desconstruindo a venda. O que que seria isso? O livro ele é feito em 10 capítulos de trás para frente. Ele começa, eu contando uma história, Começa uma pelo passagem final? pessoal de eu usufruindo a comissão, né? Eu ganhei a comissão, né? Não foi uma comissão, foram algumas comissões. Eu tinha grana para viajar e eu fui viajar, né? E o livro começa me contando uma passagem minha no restaurante, enfim, né? Foi uma passagem que eu escolhi para ser marcante e para dizer, sim, a corretagem é possível você ter uma vida confortável na corretagem, mas só que tem várias coisas que antecederam esse usufruir Sim, né, da comissão. E essas coisas são um processo, a venda é um processo, ela tem começo, meio e fim, né? E quando a gente trabalha desatento a cada um desses passos, aí tu acaba quebrando esse processo, que é o processo natural de venda, né? Eu acho que esse livro, de fato, ele pode servir assim, é um livro de vendas, ele pode servir a qualquer segmento, um manual mas prático. não sei se exatamente Uhum. um manual, né? Eu acho que ele tem insights aí que todo e qualquer vendedor de qualquer segmento pode utilizar. Mas, evidentemente, ele é feito em cima só e somente da minha experiência. Ele não traz nem, assim, nenhuma referência bibliográfica, né? E eu digo no livro, né? Embora eu tenha muitas vezes me valido de bons autores que estão disponíveis aí no mercado, né? Que falam sobre venda e muito enriquecem né, a nossa forma de pensar, mas ele é justamente a minha vivência como corretor dentro da imobiliária, né, fazendo uma quantidade bastante significativa de negócios e entendendo de verdade que a venda é um processo e que na corretagem, se tu começa a pensar em fatiá-la, né, como muitas vezes acontece, né, diz, só vamos lá para o marketing digital, só vamos, né, tu tem que fazer relacionamento e tudo isso faz parte, mas nada, a meu juízo, resolve de forma isolada. As coisas elas se resolvem, né, o resultado acontece, quando eu falo de novo, eu falo de resultados recorrentes, né, de uma vida, de uma trajetória profissional de sucesso, não de uma, 2 vendas, né, não de, uma passagem que a pessoa tenha feito, o cara fez um lançamento, fez 15 vendas. Show, parabéns, né. Uhum. Mas agora me conta como é que tu vem vivendo da corretagem pelos últimos anos, né. Como é que está teu extrato de resultado nos últimos 10 anos? Sim. E aí, quase que invariavelmente, quando você observa um bom resultado, quando você observa, né, um corretor verdadeiramente profissional, quando você vai ver, ele pode ter uma característica ou outra mais forte, ele pode ter um estilo de trabalho ou outro mais forte, ele pode estar dedicado a um segmento ou outro, mas ele está amplamente atento ao processo como um todo. Mas tu diria assim, com a experiência hoje que tu tem de mais de 30 anos, talento é essencial, né? Tem gente que já tem o dom da Uhum, palavra, de verbalizar, de convencimento, e tem aquele cara que é trabalhador, que uhum. chega cedo, mesmo não estando de plantão, ele faz questão de ir até a imobiliária, ou, né, enfim, até e trabalha com processos. Hoje, se tu fosse o técnico, o gestor, tu é, no caso, né, o gestor ali, fosse identificasse um talento, mas um talento um pouco, né, precisando ser lapidado, ou aquele cara que tu sabe que tu vai contar às 7 horas da manhã, se precisar levar um cliente no domingo, ele vai. O que que o João, hoje, com a experiência de mais de 30 anos, daria a camisa ali para contratar? Tu leu o livro? Ainda não. Mas eu vou levar para casa para ler. Não, mas é que realmente essa pergunta né, e eu, respondo ela assim, né, sob a minha ótica, primeiro que, né, ninguém para um talentoso trabalhador, né, quando Esse tu aí é pega um talentoso sensacional. trabalhador, daí esse é o cara fora de série, imbatível, Esse né? é o cara que vai ter, provavelmente, possivelmente, o negócio dele. Muito Possivelmente, que possivelmente, é isso talvez aí. seja o João. É isso aí, né, e isso eu digo, né, em qualquer segmento, né, tem uma parte do livro que fala exatamente disso, né, né, de quem melhor se destaca. E eu diria que eu já vi gente muito talentosa e empenhada, né, que está aí, né, está trabalhando na corretagem, tendo sua própria empresa, trabalhando sozinho ou mesmo, né, associado a uma imobiliária. E já vi muita gente talentosa ficar pelo caminho, né. Então,
Eu acho que de fato, de novo, essa pergunta ela não é assim estanque, né? Ela tem que ser respondida dentro de um Contexto. contexto muito geral que é, né, verdadeiramente como eu chamo, voltado para a corretagem, entendê-la, né? Quando você entende, você diz: "Ah, eu sou hipertalentoso, mas se eu não for um cara disciplinado, né, se eu não for um cara atento aos outros processos, fatalmente o meu talento só pode resolver momentaneamente, mas não resolverá no longo prazo. Não vou ter resultado recorrente. Não vai ter", né? Ah, Eu falo isso também no livro. Eu li uma vez uma entrevista do Cristiano Ronaldo, em que ele diz literal e textualmente: "Ó, se eu desse para alguém um mapa daquilo que eu fiz, será que esse alguém teria o mesmo resultado?" uhum. Hã? Sim, né, continuar e fazer sempre, e continuar fazendo quando as pessoas não querem pagar o preço. Qual público tu pretende atingir com o livro? Se tu dissesse assim, ó: "Poxa, eu vou direcionar um público, Uhum, esse aqui é o meu nicho". Pessoas para trabalharem na BM, uhum, ou pessoas para, de repente, aí uma consultoria, ou te contactar para entender um pouco como funciona entrar na corretagem, fazer uma venda, né, porque eu vejo assim, ó, comprar um negócio, seja ele acabado ou na planta, ele, na maioria das vezes, é a realização de um sonho, né, e às vezes é um sonho de anos de trabalho, né, então tem a responsabilidade também de quem está vendendo o produto, não só da entrega, não só da questão de entender a finanças de quem está adquirindo, até uhum. para ter isso tudo que tu já mencionaste, né, João, de ter vendas recorrentes, porque se eu compro um imóvel contigo e tenho segurança de que eu fui bem atendido, que eu tive um pós-venda, de que se algo aconteceu errado eu vou ter uma pessoa para conversar ou para ajustar alguns pontos, eu consigo também indicar outros possíveis compradores. Como que tu hoje É, avaliaria isso? sabe, a tua pergunta foi bastante abrangente, assim, mas ela é uma pergunta que ela vai no cerne de muitas coisas de que trata o livro. O livro, obviamente, ele é, assim, bastante voltado para o corretor de imóveis, né? Ele trata das várias fases que são inerentes à nossa profissão, embora eu acho que ele é um livro de vendas, né? Ele pode realmente dar insights aí para qualquer outro segmento, pelo menos assim eu penso. Quando tu fala da venda, né, e da qualidade da venda que a gente faz, ela está também intrinsecamente ligada ao processo. Porque uma venda de qualidade, primeiro que a venda de um imóvel, eu acho que é uma das vendas, assim, mais elaboradas, mais estruturadas que tem, né. Eu faço até uma brincadeira no livro ali dizendo que respeito sobremaneira quem vende aviões, quem vende foguete, né, porque o cara é muito bom para fazer isso. Eu diria até para vender um barco, o cara tem que ser muito Tem que bom. ser muito bom, sem dúvida. Mas um barco ainda, né, tem um barco, né, de passeio diferente de um navio Uhum, sim, comercial, sim. digamos assim, né. E eu digo que nenhum comprador, né, de uma empresa que está comprando uma frota de aviões, ele vai comprar porque o filho dele gostou mais de um avião ou outro. Ele vai comprar porque Uhum. tecnicamente, né, aquele avião entrega o que a companhia dele precisa, né, o preço fechou com as pretensões, né, ele vai enxerga naquilo ali o que ele de fato precisa para, né, tocar o negócio dele, tecnicamente falando. Na venda de imóveis tem a questão técnica, não há dúvida nenhuma, e a gente precisa entender muito da parte documental, né, precisa entender, como é que a venda se processa sob o aspecto jurídico, até contábil, né, que é uma área em que tu atua, mas Uhum. tem uma grandíssima parte da venda que é emocional, né, e daí sim, o filho de 10 anos, ele influencia a compra, porque diz: "Olha, eu quero morar neste condomínio onde meus amiguinhos da escola, moram", né, ou então: "Eu não quero morar aqui", né, as coisas são influenciadas pela proximidade com a sogra. Muito emocional, né, muito particularizada. E quão inteiro tem que estar um profissional para estar trabalhando e estar entendendo essas nuances, né? E daí uma parte do livro trata justamente dessa questão mais emocional do corretor de imóveis, né? Do profissional de vendas. Então, o livro
fala muito com os corretores, né? Eu peço licença dentro do livro para tratar todos os vendedores como corretores de imóveis, né? Embora, de novo, repita, outros vendedores acho que podem se valer dele. O livro, sim, é mais direcionado para corretagem, até porque é a área que eu domino verdadeiramente, que eu posso versar com bastante segurança a respeito dela. Mas ele tem o objetivo, né? Hoje eu estou assim, 100% do meu tempo é dedicado à empresa, né? Dedicado à BM. A gente está numa fase de expansão. A gente está realmente, né? Se alguém tiver interesse em trabalhar conosco, a gente recebe lá para uma conversa, para primeiro ver se, né, os nossos valores se afinam, se aquilo que a gente pensa a respeito da corretagem coadunam. Então, ele sim, né, ajuda e tem nos ajudado a ter acesso aí a bons corretores, e em especial corretores que querem de verdade, né, que entendem a corretagem como eu entendo. E quem hoje quer trabalhar contigo, João, com a ABM, como é que faz? Como é que, pô, o cara de repente está olhando aqui o nosso podcast Uhum. ou alguma uma postagem no Instagram, como que ele faz hoje para te contactar? Quem que hoje pode trabalhar para ti, né? Quem que hoje poderia prestar esse serviço para ti? Então, corretores de imóveis, né, que já atuam no mercado. Já com uma certa experiência ou É, não? Kleber, a gente nunca fez muito questão da experiência, né? Eu acho que o que define mais mesmo é a vontade de querer fazer bem feito, e em especial, né, assim, ter um pensamento que se aproxime do nosso pensamento, que é fazer essa corretagem com empatia, entendendo, né, cada cliente um a um, eh, ter muito conhecimento sobre os produtos que vende, eh, na medida em que tenha, né, converse com o cliente, que Entender a necessidade do cliente assim, para poder a venda ela faz parte do nosso dia a dia. Todo mundo vive de venda, a gente quer vender, todo santo dia a gente sai de casa para vender, com o objetivo. com o objetivo de vender. Mas eu entendo que para chegar na venda, a gente tem que fazer isso com o devido cuidado a cada um dos processos, né. E acho, inclusive, que uma da parte que a gente tem que fazer bem feito é reconhecer que muitas vezes eu não conseguirei te atender, Sim. porque, né, neste momento, a condição financeira do indivíduo não, né, não fecha com o tipo de imóvel que a gente vende e está tudo bem, ou então que me faça um pedido de um tipo de imóvel que eu não tenha. E aí eu vou orientar, nós vamos, né, Sim, fazer uma conversa bacana aqui, seguimos a vida. Se tu quiser me indicar porque gostou do meu trabalho, ótimo, mas não quiser me indicar, também está tudo certo a entre vida nós, a continua. vida continua, né. Tu na tua percepção aí, claro que muita coisa muda, né, durante o passar dos anos, já são 30 anos, né, Uhum. quando começou lá atrás, a gente não tinha a força da internet, que Uhum. é hoje, né. Hoje a internet eu diria que Sou velho, principalmente camarada, não tinha nem telefone celular. é, entendo. Digamos que deve não, com certeza alavancou muito as vendas, né, tu consegue abranger muito mais, Uhum. compradores. Tu diria que hoje, o teu produto, ele se vende na emoção ou na dor? Esse cara do outro lado, ele vai comprar o teu produto porque tu monta uma estratégia para dizer que aquele produto é muito bom, ou ele compra porque ele precisa? Na verdade, eu acho que dá para a gente dividir, assim, em 2 grandes grupos de compradores. O comprador, que compra por necessidade. "Ah, estou precisando sair do aluguel, né, eu cheguei na cidade e eu não quero alugar, eu quero comprar um imóvel". E daí, evidentemente, ele tem um comportamento de compra normalmente um pouco mais, né, decide um pouco mais rápido, necessidade mesmo, como a gente se comporta quando está precisando de algum produto ou serviço. E tem um outro grupo de compradores que compra mais por desejo, né. Normalmente, quando a gente vai para um ticket mais alto, essa compra, a pessoa normalmente já está morando muitíssimo bem, então ele vai, decide comprar, mas no outro dia, à noite mesmo, ele chega em casa: "Pô, minha casa é tão boa, acho que eu não vou mudar agora, vou esperar um pouco". Então tende a ter um processo de decisão um pouquinho mais lento. Tende. Tem que ser Porque uma mais das trabalhado.
Esse É cara. assim, uma das coisas que eu digo sempre na corretagem é que a corretagem, ela tem muito mais dúvidas do que certezas, né? Quem diz assim: "Ah, nesse segmento acontece assim". Daí eu vou dizer: "Com quem exatamente?". Porque nós tratamos pessoa a pessoa, né? Nós, diferentemente do ramo do varejo, que, né, Os eh, produtos são tudo iguais, tudo iguais, comparáveis, né, vai tu diz bater assim preço. perfeito, diz: "Ó, esse copo aqui ele vai atender a esse segmento", né, Uhum. não adianta querer vender para o cara que consome cristal esse copo que ele não vai comprar. No imóvel, essa questão é bem mais particularizada, é por isso que eu digo, né, indivíduo a indivíduo, pessoa a pessoa. E acho que essa questão da internet, ela tentou dar uma massificada nisso. E desde sempre, assim, né, a gente sempre foi muito aderente a todas as questões, né, que foram surgindo, né, de tecnologia. Me lembro quando começou essa história do site, né, que ainda era uma coisa estranha, a gente Nova, anunciava lá atrás em jornal, né, e, jornal era muito e, bacana. e, e foi difícil abrir mão, né, daquele momento, porque o jornal, durante um bom bocado de tempo, nos proporcionou, nos alimentou de novos clientes para vender. Então, me lembro, né, quando a gente começou lá, ia da desconfiança que os corretores tinham, né? Achava, ah, não, isso é um garotão que está atrás de um computador aí, né, que Não vai comprar. não vai comprar nada, mas em seguida a gente percebeu que nascia ali uma nova forma de se comunicar, né? Que não era só a forma como a gente atraía o cliente, era uma nova forma de comunicação. Então a gente sempre foi muito aderente, eu sempre fui muito aderente, né, às novas tecnologias, né, a tudo que é de novo, mas eu sempre me mantive, assim, com o pensamento: "Nós vendemos para pessoas, pessoas vendendo para pessoas". Então, a gente primeira coisa, né, tu tem que estar com o teu comportamento alinhado, tu tem que estar bem, tu tem que estar tranquilo, tu não pode estar correndo atrás da comissão, né, tu tem que estar Parecer e desesperado e e pior que vendendo. parecer é estar mesmo Sim. desesperado. Né, então, assim, tá inteiro mesmo, né, porque, quem nos procura para comprar um imóvel, isso, convenhamos, é uma decisão de vida, né. Tem infelizmente, muitas das pessoas no Brasil passarão toda a sua existência e não comprarão um imóvel. Então é difícil, não é fácil, é prazeroso, é bom. Assim, quem compra um imóvel, meu Deus, é uma coisa fantástica, mas não é fácil, né, porque os medos, as inseguranças, elas estão postas, é um processo em que você está ali tomando uma decisão de vida importantíssima. Então, se não encontrar um profissional devidamente preparado para te acompanhar nesse processo, e aí eu não falo mais do super vendedor, eu não falo mais do cara que quer persuadir, convencer, usar gatilhos. Eu Aham. falo com o cara que quer mesmo acompanhar a trajetória e, de novo, ah, não, mas então tu não quer vender? Claro que eu quero vender, é óbvio que eu quero vender. Só que eu entendo também que uma venda de qualidade me traz outra venda, me traz uma indicação, me traz uma recompra, me traz, quando tu quiser vender, tu vai me procurar. Inúmeras possibilidades. E aí eu estou entendendo a corretagem. Eu comecei a entender a corretagem, comecei a entender como é que verdadeiramente o negócio funciona, que não é fatiada, que é inteira, que é completa. E daí, quando tu vê a corretagem desta forma mais completa, cara, ela fica tão grande, ela fica tão ampla, ela fica tão bacana, ela fica tão realizadora para ti e para os demais, que aí tu quer fazer mais. Nessa parte de realização, era essa palavra que eu estava esperando. Tu consegue se lembrar, porra, da tua primeira comissão, do teu sentimento e o que tu fez? Antes da comissão, eu consigo me lembrar da minha primeira venda. Isso. Eu me lembro como se fosse hoje, né, eu fiz uma minha primeira venda legal, nunca ninguém tinha me perguntado isso, e isso não está no livro. O Eu fiz a minha primeira venda de uma forma, assim, mais arcaica possível, né, que aí fazendo o que a gente chamava de visita dirigida, pega lá um projeto e vai atrás do comprador, Como é que entrei. é? Vamos levar para o mundo atual. O que que seria uma venda arcaica? É eu bater aqui no teu escritório e dizer: "Kleber, olá, tudo bem?" Você me atender, eu te dizer: "Kleber, eu sou corretor de imóveis e eu estou com um lançamento próximo aqui da tua empresa e eu vim aqui te oferecer, você teria uns minutinhos para me escutar?" E foi de fato isso que Sensacional. aconteceu num escritório de advocacia, o cara me recebeu, eram salas e lojas comerciais, e ele comprou uma loja comercial e, né, me lembro como se fosse hoje a emoção de tirar a primeira proposta, a emoção
de assinar o primeiro contrato e certamente deve ter me emocionado bastante com a comissão, porque era um momento que eu estava precisando bastante. E tu diria assim que o sentimento, não o sentimento da emoção, porque era tudo novo, né? As coisas eram bem mais difíceis do que hoje. A caminhada, o trajeto para fazer uma venda, como tu mencionaste, bater na porta sem conhecer a pessoa, né? Um lead totalmente frio. Frio, Chegar no cara, olhar para ele e dizer: eu acho que tu pode ter isso condição de aí. comprar um imóvel. E hoje tu ainda tem esse calor, esse friozinho quando faz uma venda, quando fecha um negócio, quando coloca ali e assina o papel? Sem dúvida, cara, isso aí não Tem que ter isso na morre, não veia morre ainda, nunca, tem que ter isso na mesmo veia. sentimento. E de fato, né, assim, quando tu enxerga que tu tá fazendo ali um negócio que é bacana para mim, né, que é bacana para minha empresa, que é bacana para o corretor que trabalha comigo, que é bacana para o cliente comprador, que é bacana para o cliente vendedor, que é bacana para a construtora, se for o caso, não tem como tu não se realizar, não tem como tu não achar, diz, pô, que legal fazer parte desse processo, né? E de novo, né, a corretagem ela pode sim, né, para quem a executa de maneira adequada, correta, ela pode trazer uma vida confortável, mas para isso você precisa ter vendas recorrentes, né? Porque uma venda só Ela não não se resolve, consolida. não se consolida, né? Bacana, João, sabe por quê? Esse é o gancho para minha próxima pergunta. Eu conheço algumas pessoas no meu meio que já se aventuraram a ser corretor de imóveis. Uhum. Enfermeiro que trabalhava sazonalmente, trabalha um, folga dois, policiais, pessoas que trabalham no corpo de bombeiro. E o que eu observei nessas pessoas era assim, faziam uma venda e ficavam 6, 7, 8 meses, Uhum. né? E acabar, de alguma forma, desistindo, ou seja, descontinuar, né? Desconstruir aquilo que pensou lá atrás. Levando apenas para aquilo, para a trajetória do João, né? Qual foi o momento que tu disse assim, ó, poxa, é isso aqui, eu vou para o resto da minha vida. Aqui eu vou construir uma carreira, aqui eu vou consolidar uma história, eu vou ter uma empresa, aqui eu vou criar o meu legado. Quando que isso aconteceu? Porque fez a primeira venda, deu aquela emoção, assinou, Sim. o dinheirinho caiu na conta, mas depois fica aquela, pô, e agora? O meu fiz. Será que eu consigo fazer Conseguirei mais? fazer Não mais? tinha o celular para ter um monte de coach aqui falando, né? Um monte de situações em 10 segundos. Aprenda a vender um imóvel. Em 30 dias, seja um corretor de alta performance. Quando que tu tivesse esse sentimento de assim, poxa, cara, é isso aqui. Eu me vejo fazendo isso pro resto da minha vida. Então, o meu começo também não foi fácil exatamente, tá? Quem disse assim, ah, antigamente era mais fácil, né? Antes era mais fácil. Cara, em qualquer momento tu tem tuas dificuldades, né? Começar pelos cenários econômicos que a gente sempre fala aí, olha, se for esperar cenário econômico favorável no Brasil, morre de fome, né? A gente tem sempre uma diversidade, tem sempre um desafio pela frente. Mas, de novo, né? O título do livro não é à toa. Eu, Uhum. desde cedo, eu entendi que a corretagem era uma coisa que poderia, né, dar a vida que eu queria, enfim, né? Cada um tem suas aspirações e não Seus é o tema da objetivos, né? nossa, seus objetivos, né? Não é o tema da nossa conversa aqui, mas eu entendi dessa maneira e entendi que, assim como toda e qualquer profissão em que você se destaca, você tem que ter um empenho para ela. É quase como um, né, vai e volta, né? Quanto eu quero ter de retorno? Como é que eu posso ter o retorno que eu quero ter se eu não me dou para aquilo que eu estou fazendo? E isso não é só na corretagem, né? Isso tu vai falar com um comerciante, ele vai te dizer isso, tu vai falar com o médico, tu vai falar com o contador. Então, um dos problemas realmente da corretagem é que muita gente entra na corretagem para fazer bico. E a corretagem você precisa ser profissional, né? Se você for de fato profissional, aí tu tem grande chance de conseguir ter o resultado que um bom profissional tem em qualquer outra área. De Assim como alcançar. se você não for um bom profissional em qualquer outra área, né? Os médicos, notadamente, aí são pessoas que né, têm uma boa remuneração, mas nem todos, não são todos. Isso, né? Eu disse a grande maioria, eu não disse todos, né? E isso, evidentemente, depende de uma série de circunstâncias, né? Na área médica, eu não posso ter tantas certezas assim, mas na área da corretagem, eu te digo isso com bastante ênfase, que quem entende a corretagem, quem a pratica de forma
completa, com bastante afinco, com determinação, consegue ter um bom retorno dela. Mas muita gente, até porque uma das coisas, a barreira de entrada na corretagem não é tão grande, né, Kleber? Uhum. Mas muita gente entra e em seguida desiste, né? Existe. Este Acaba mundo não. róseo dos corretores, e tem corretores muito bons, muito bem remunerados, mas esse mundo róseo dos corretores de alto padrão, andando de carrão e relojão, não se observa O que tem por cotidianamente trás. o O que que tem tem por por trás. trás. E mesmo destes, né, e tem muitos com bastante resultado, né, que conquistaram seus carrões e seus relojões, vai ver o nível de dedicação que esses caras tiveram para o negócio, né? Então, não vejo na corretagem muita diferença das outras profissões, né? E a corretagem ele tem uma coisa que eu digo que é maravilhosa e que ao mesmo tempo é terrível, né? E como uma coisa pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. Tu pode entrar na corretagem, né? Desses exemplos que tu falou, alguém que no meio período, lá no contraturno do seu trabalho, vai para a corretagem e ir lá e fazer uma venda e colocar uma quantia bem significativa no bolso. E isso acontece. Só que não vai acontecer todos os meses. A venda de todos os meses é uma venda construída, é uma venda que muitas vezes tu vai olhar, eu vendi esse mês e tu tá há 2 anos atendendo essa pessoa, né? É uma venda construída. Então, esta falsa impressão de que tu pode ganhar, que tu ganha bem numa venda, isso é verdade, Ok. isso não é uma falsa impressão. Mas esta falsa impressão que tu, sem ter o empenho, a dedicação, a disciplina, a constância, o conhecimento de produto, a empatia com o teu cliente, estar organizado pessoalmente, isso vai te trazer vendas grandes, recorrentes. Sem tu ter isso, isso é uma grandíssima ilusão. Porque eu, particularmente, conheço bastante gente. Conheço bastante gente da corretagem. E não conheço ninguém, e eu faço essa pergunta com uma certa frequência. Escuta, vocês conhecem alguém que vive bem da corretagem por vários anos, e é um cara indolente, não conhece seu produto, não tem disciplina, não tá todo dia trabalhando, empenhado para desenvolver cada vez, né, desempenhar melhor o seu trabalho, negligencia a profissão, que mal e mal atende o seu cliente, Faz de quando qualquer atende, jeito. vende de qualquer jeito, depois que vende, abandona o cliente, não faz um bom pós-venda, né, não cuida do negócio para que o negócio seja realizado. Vocês conhecem alguém que vive bem da corretagem agindo dessa forma? E nunca, ninguém me disse que sim. Todo mundo diz que não, que quem conhece, que se dá bem, pô, cara, é um cara disciplinado, é um cara que está sempre aprendendo, é um cara, né, que está sempre se atualizando, é um cara que está o dia a dia estudando os seus produtos, né, que conhece pelo menos um pouco da concorrência, que se fizer uma pergunta de ordem jurídica, a pessoa sabe responder, se fizer uma pergunta de ordem contábil, né, não entrando especificamente, né, no que na função de um advogado, nem de um contador, mas minimamente sabe tirar uma O dúvida, básico o ali, né? Quanto que, básico, comprei esse imóvel aqui de 1 milhão, quanto que eu vou pagar de de imposto ganho de para. capital, perfeitamente, Isso, né? essa parte aí eu tenho que As, ter essa as consultoria. minhas, a despesa, quanto eu vou ter, até porque tu tem que estar preparado, né, com esse recurso, porque essas despesas vêm, né, ato contínuo do fechamento do negócio. Então, esse é o profissional que a gente, na verdade, espera de qualquer coisa, né, Kleber? Quando qualquer produto ou serviço, se eu venho aqui na tua empresa com uma demanda sob o aspecto da contabilidade, o que eu espero é que você domine o assunto a ponto De que te eu deixar saia tranquilo. daqui tranquilo, Tranquilo, né? tranquilo. Independentemente do fato de nós irmos adiante, né, de uma parceria de contábil, mas que ao sair daqui eu diga, pô, tem lá um profissional que Não. de fato esclareceu as minhas dúvidas. Se vai ser Na- agora, daqui 3 meses, ou daqui 4 anos, 5 anos, porra, Perfeitamente, o cara ali, o profissional ali, ele tirou as minhas dúvidas e me deixou tranquilo em com relação a isso. certeza. Eu tenho certeza que tu sai de uma conversa dessa mesmo que diga, ó, o cara não, né, não vai fazer a contabilidade comigo, mas tu sai satisfeito por ter feito muito bem, né, executado muito bem a tua profissão. Então, não é a comissão. A comissão é a consequência. Ela é importante, faz parte do negócio, tanto que, de novo, eu começo o livro contando uma parte que está depois da venda,
Eu estou gastando o dinheiro que eu ganhei. Está depois da venda. Mas não está depois da venda. Ela está intimamente ligada, porque isso dali é a minha recompensa, né, pelo bom trabalho que eu executei. Daí eu volto e digo assim, cara, se eu quero ter mais recompensa, eu preciso executar bem o meu trabalho. E a coisa vira um ciclo positivo, né? Vira um processo, e não esses processos de script, um processo de entendimento mesmo. Eu diria que é quase um processo de entendimento de vida. Agora sim, ó, corretor. Vamos supor aqui, eu sou um corretor. Eu me cadastrei ou me qualifiquei para trabalhar com a BM. Uhum. Chego na frente do João. Li o livro dele. Claro, né? Não sou todo nem nada, vou me apresentar lá. Eu faço uma pergunta. Uhum. O que tu diria que é mais importante no ramo da corretagem hoje para eu me tornar um grande profissional? Se tu fosse resumir aquilo que eu não posso deixar de lado, né? Ó, Kleber, gostei de ti, né? Quero que tu trabalhe comigo, mas isso aqui, se tu fizer bem feito, tu vai performar. Qual é a Eu, dica aí para me não, manter, para continuar e ter recorrência, poder atender, porque, né, a gente é um todo, é uma uhum. venda, é o pós-venda, é entender o cliente, entender que talvez não é o momento dele, entender também o momento, né, político, etc e tal que a gente tem hoje na Isso. sociedade. O que o João diria assim que é isso aqui eu entendo que é o diferencial. Isso aqui eu começaria por essa parte aqui. Já falei isso inúmeras vezes, Hum. que você tem que se entender e olhar para si e ver se você tem um perfil de empreendedor. E tem muita gente que não tem, e está tudo certo. A sociedade, como está organizada, né, no mundo, ela precisa de lixeiro e astronauta. Está tudo certo. E eu falo desses dois, né, Isso. distâncias, né, duas coisas importantes, né, Uhum. na história, O que mas distingue os dois é o conhecimento, no mais eles são o iguais. conhecimento e até assim a forma de enxergar a Uhum. vida, o mundo, de se comportar, né? E tem gente que diz assim, cara, eu não quero empreender de jeito nenhum. Daí, se não for um empreendedor, terá dificuldade na corretagem. Porque a corretagem é como se você não, você é uma pequena empresa, É, né? interpreende dentro de outra empresa. Exatamente. Se você se associa a uma imobiliária, Uhum. você está empreendendo dentro de uma imobiliária. Se você for trabalhar sozinho, você é a sua empresa também, né? Tu vai ter que fazer os teus anúncios, tu vai ter que fazer as tuas captações de imóveis, né? Tu vai ter que atender os clientes, você abre tua loja, você fecha tua loja. E daí esse entendimento, eu acho que ele orienta muito de como a pessoa deve se comportar na corretagem. Porque, de novo, né, a corretagem comparada a outras profissões, agora vamos lá, um pequeno empreendedor. Qual é o empreendedor de sucesso que tu conhece? Que ao invés de abrir a sua loja 8 horas, 9 horas, né, da manhã e fechar lá às 6 horas da tarde, que, né, em tese é o horário do Comercial? comércio, o dia que está chovendo, o cara diz, hoje eu não vou. O dia que o movimento está fraco, ele diz às 4 horas, hoje eu vou embora, vou parar de trabalhar. O que faz um empreendedor quando quando as vendas não estão indo bem? Ele começa a criar situações e, vou fazer uma promoção, vou mudar a vitrine, vou começar a ligar para os clientes que eu tenho na carteira, vou mandar o WhatsApp, vou fazer uma mídia online, ele Vou me movimentar vou me aqui. movimentar. E com a corretagem é muito semelhante a isso. E se a pessoa não tem esse perfil de empreendedor, ele terá dificuldade na corretagem. Já se tem esse perfil de empreendedor, aí quase que invariavelmente o cara que tem perfil de empreendedor, ele é disciplinado, ele é resiliente, né? Ele leva as pancadas, ele fecha a loja num dia, não vendeu nada, no outro dia ele tá animadão lá que hoje eu vou vender, ele vê uma notícia à noite no jornal, fica meio baqueadinho, no outro dia ele acorda assim, não, mas parei um pouquinho, que tá todo mundo igual, eu vou. E é esse Uhum. perfil que faz com que os corretores de sucesso no longo prazo se diferenciem dos demais. Ele não fica reclamando pelos cantos, ele entende que tem
às vezes ele não está muito bem, mas isso não pode ser uma coisa que dure Muito dias. tempo. Às vezes cara, tu tem meia horinha para ficar ruim, depois, É, negão, é aqui, ó, virar a chave. virar a chave, Virar a vamos para chave. frente. Aham. É o que asseguro, né, diante, né, líder da tua empresa, tu faz. Sim, Né? As sim. dificuldades vêm, tu Uhum. vai lá, administra, às vezes tu baqueia, todo mundo é normal, é ser humano, né? É, né, reage, né? Tem as suas reações, mas em seguida, eu digo, sai esmerilhando, né? Porque não tem outra forma, não tem outra maneira. Tem que pensar, tem que planejar, tem que, né, tentar traçar um perfil de comprador, mas, por outro lado, também tem que ser um fazedor. Se tu não é um fazedor, tu acaba virando um teórico, e eu já vi gente muito inteligente, né, com formação as mais variadas, e que não conseguiu ir à frente na corretagem por virar muito teórico, querer dar aula ao invés de vender. Nossa Vender. função é vender, com qualidade, mas é vender. Eu não Uhum. tenho problema nenhum da pessoa dizer, mas tu está querendo me vender. Por óbvio, Sim. é o, é o que eu É o faço. meu propósito É o aqui, é o motivo meu pelo qual, ganha-pão. perfeito, é o É motivo isso. pelo qual todo dia, né, a gente abre empresa, todo dia a gente trabalha. Agora, eu quero vender com qualidade, sem sombra de dúvida. Se não for com qualidade, eu prefiro não fazer a venda, sem sombra de dúvida. Se tiver qualquer risco, né, que possa expor a pessoa, ou a gente, a qualquer desconforto jurídico ou de qualquer natureza, prefiro não fazer. Embora eu queira vender, seja o objetivo, todo santo dia. É isso aí. João, a gente está chegando ao fim de mais um episódio, né? Eu Passou gostaria, rápido, hein? muito rapidinho, a gente nem não entramos nem em alguns temas aqui, mas eu gostaria que tu deixasse as tuas redes sociais, né, onde a gente pode encontrar, onde esse pessoal também pode se cadastrar para trabalhar na BM, né? Para Perfeito. conhecer um pouquinho mais da tua jornada, conhecer, ter acesso também, onde a Uhum. gente gostaria que tu deixasse onde a gente pode adquirir o seu livro, como adquirir, né? Porque ele vai ajudar, acredito que ajuda muitas pessoas, né, corretagem, enfim, são mais de 30 anos de conhecimento na prática, né, não é só um gestor de pessoas, mas trabalha com vendas dia após dia, então tem muito a agregar na vida do profissionais. Onde a gente pode encontrar o João, onde eu posso me cadastrar e onde principalmente também eu posso comprar o livro. Perfeito, espero de verdade, né, que possa de alguma forma agregar, e esse realmente foi um dos objetivos do Nosso livro. podcast A gente também está aí nas redes sociais, né, no Instagram, @João Alberto Cherubini. vai estar aqui na linhazinha aqui, ó. Legal. Lá também direciona, né, se quiser comprar o livro, tá vendo no Mercado Livre, e a gente também tá mantendo um canal no YouTube, né, que nos encontra lá também, né, João Alberto Cherubini, onde lá tem alguns vídeos mais longos, certamente, né, esse podcast aqui também vai estar disponível lá, onde a gente fala, né, da nossa visão de mercado, fala um pouco das coisas que estão acontecendo em Florianópolis, né, nas diversas localizações em que a gente atua e que a gente domina, que a gente sabe o que tá acontecendo, enfim, também tá lá, tem algum conteúdo lá à disposição. E para nos encontrar, a BM, nós estamos ali no centro, né, na rua São Jorge, bem próximo ao IPO, também tem nossas redes sociais, né, BM Florianópolis. E quem quiser conversar um pouco com a gente está lá o dia inteiro, vai ser um prazer ter uma conversa. E a partir dessa conversa, Tem cafezinho lá também? tem cafezinho lá também, tem café. A partir dessa conversa, a gente decidir se verdadeiramente a gente quer, né, fazer uma trajetória aí de trabalho juntos, sempre, né, buscando fazer a coisa bem feita, sempre buscando fazer a coisa da melhor maneira possível, como a gente tem feito nesse tempo aí. Ajudando as pessoas a realizarem o seu sonho de conseguir, né, comprar o seu imóvel, o Com seu certeza. investimento, com qualidade, com Com confiança e qualidade, com perfeito. tranquilidade. É isso aí, a gente trabalha bastante, né, nessas incorporadoras aí, nessa questão do investimento que tu citou, né, muito, eh, tá dentro do nosso escopo mesmo, né, essa venda para gente que quer: quero ter uma renda passiva lá na frente, formação de patrimônio, e também, lógico, né, essa experiência que a gente tem nos permite, né, dar algumas dicas. Eu sempre digo: "Ó, não vou te indicar nada que tu vai ficar milionário com imóvel, tá? Infelizmente tu vai ter que trabalhar". Então, Mas o mas João fazer negócio bom,
Pode contar com a gente. João e a BM, eu diria que não é só venda, também é uma consultoria. Seria ter uma consultoria de comprar um imóvel, um investimento com qualidade. Se tu tá dizendo, eu aceito isso como um elogio. É isso aí. E aí, pessoal, estamos chegando ao fim. Quero te agradecer por vir Eu quero até te aqui, agradecer né? o convite e dizer que foi uma conversa muito prazerosa, muito Passou, boa. foi muito rápido, né? A gente, né, como eu mencionei, acabou não entrando em alguns assuntos, mas quero agradecer você que ficou até o final do episódio, né? Que se inscreva aqui no canal, vai lá, né? Dá uma olhadinha aqui no livro do João. E até o próximo episódio.